Olá, salve, salve, sejam bem-vindos, estudantes e curiosos da Geografia do Garcês. Hoje a temática que nós vamos trabalhar é competências e habilidades, as matrizes do Enem, as diretrizes da prova que tu vai fazer agora no final do ano. Bom, em ciências humanas, agora tem uma novidade, o Enem tem trazido uma novidade em relação aos vestibulares das universidades, que é a ideia de dinâmica, a ideia de movimento, a ideia de tomada de decisões. Nos vestibulares das universidades, muitas vezes o raciocínio lógico ficava restrito às ciências exatas, né? Matemática, química, física. Nem mesmo a biologia entrava muito nessa lógica. Já em ciências humanas, que não abarcava nem filosofia nem sociologia, a habilidade mais cobrada frequentemente era a decoreba. E como funciona em ciências humanas a ideia de tomada de decisões e o raciocínio lógico? Então, no texto explicativo é jogado o tema principal e algumas características desse tema. Nas alternativas, tu tem que decidir qual resposta se adequa melhor àquele tema principal. Então, não necessariamente são as outras alternativas não estão certas. Estão apenas pouco adequadas, não são adequadas àquela resposta. Em outras situações, talvez aquelas respostas fossem adequadas. São 5 eixos cognitivos que o Enem coloca nas suas diretrizes para todas as áreas. Desses eixos cognitivos, o terceiro eixo cognitivo, que é enfrentar situações, problemas, ele exemplifica, ele deixa bem claro como o desenvolvimento do raciocínio lógico se dá em ciências humanas. Então, qual é esse eixo cognitivo? Enfrentar situações, problemas, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações, problemas. É isso que está escrito lá na matriz do Enem. É uma ótima diretriz para explicar o desenvolvimento do raciocínio lógico em ciências humanas. Vamos ao exemplo, nessa questão agora que eu vou mostrar para vocês. Questão do Enem de 2015. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. É um trecho do livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, de Walter Porto Gonçalves, um geógrafo. Então, considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada na prática econômica sustentável, contenção de impactos ambientais, utilização progressiva dos recursos naturais, proibição permanente da exploração da natureza, definição de áreas prioritárias para a exploração econômica. Bom, a habilidade envolvida na análise dessa questão é a habilidade 27, né, da competência 6 de Ciências Humanas, e a habilidade 27 diz que a habilidade que vocês devem ter para compreender o meio ambiente é analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração os aspectos históricos e geográficos. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa é a resposta D, proibição permanente da exploração da natureza. Por quê? Porque ali no texto ele relaciona que entre as principais pautas contemporâneas se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza. Essa é a única questão que se relaciona com a intocabilidade da natureza. As outras 3 questões, A, B e C, são questões que se relacionam ao uso sustentável da natureza e não de intocabilidade. E a questão E, definição de áreas prioritárias para exploração econômica. A área prioritária para exploração econômica é a área que dá mais lucro. O que pode se relacionar com a exploração do meio ambiente é a definição de áreas prioritárias para a conservação da natureza, que pode se relacionar com a preservação da vida ou com a preservação de recursos energéticos, né, de maneira a estimular o uso racional e continuado, e não predatório, né, não uso predatório dos recursos energéticos. Então, concluindo, na verdade, esse assunto ele surge na década de 60, um pouco antes, mas ele pega fogo mesmo, ele ganha vulto na década de 60,
alguns países industrializados, os países mais industrializados do mundo, se juntam junto seus maiores cientistas, seus maiores políticos em relação que estudiosos da área, e eles concluem que os rios estão muito poluídos, que o número de doenças respiratórias está aumentando muito, que a poluição do ar está se tornando alarmante, e eles concluem que para isso se resolver tem que haver um crescimento limitado e controlado da indústria. Isso significa impedir que outros países também se industrializem. Esses países se reuniram no Clube de Roma, passaram a defender essa ideia. Em 1972, sai a primeira grande conferência ambiental internacional, que envolve praticamente todos os países do mundo. Ela acontece em Estocolmo, na Suécia. E os países em desenvolvimento, os países pobres que estão buscando se industrializar, eles dizem que não, que isso é uma coisa que não pode acontecer, é os países pobres continuarem pobres simplesmente em nome da preservação do meio ambiente dos países ricos, que são eles os países que estão poluindo, né? Não podem colocar a conta nas costas das populações dos países mais pobres. Então, dessa discussão entre pobres e ricos e natureza, se surgiu a ideia de se buscar uma sustentabilidade que vai se desenvolver ao longo da década de 80 e uma série de outras questões se desenvolvem em torno dessa ideia. Então essa é a geografia do Garcês, essa é a nossa dica de hoje. Fiquem espertos, fiquem ligados, inscrevam-se no canal para receber nossas atualizações, ok? Então se tu curtiu, dá um like aí, valeu e até a próxima!